Boa noite. Estava procurando algo, achei. Irmão, quanto que você é orgulhoso? Foi muito direto, né, agora, né? Então, quero começar nossa mensagem com uma citação. Olha só o que está escrito ali. A mentalidade centralizada no eu, ou seja, a mentalidade de um senhor, em vez da mentalidade de um servo, é ter o foco voltado para o eu e para a sua satisfação, é uma busca de autorreconhecimento, autoexaltação e um desejo de controlar e de usar todas as coisas em benefícios de si mesmo. O Stuart Scott, do livro Do Orgulho à Humildade, distribuído pela BCB. E aí a pergunta é, então isso é orgulho, certo? Isso é uma definição de orgulho. Vou voltar à pergunta. O quanto que nós somos orgulhosos? Para ficar mais próximo, mais particular, o quanto você é orgulhoso? O quanto que o Carlos é orgulhoso? Então, vai ser distribuído papeizinhos para vocês e vocês vão colocar a nota. Aqueles que tirarem menos de 5, nós vamos chamá-lo para explicar o que é orgulho. Né? Porque não dá para tirar menos que 5 no orgulho. Todos nós parece que somos o quê? Especialistas, bem treinados no quesito, orgulho. E é interessante, então, que o orgulho, ele está enraizado em nós. Você precisa ensinar uma criança a ser orgulhosa? Peraí, mas o que é ser orgulhosa mesmo? Deixa eu voltar lá. Uma mente de um senhor em vez de uma mente de um servo. Uma mente de ser exaltado, uma mente de tudo para mim, uma mente de ter o controle de todas as coisas. Como que a gente pode entender, então, uma mente orgulhosa? Não é simples as pessoas admitirem que são orgulhosas. Por quê? Porque o orgulho não permite, né? Ela é tão orgulhosa, ou nós somos tão orgulhosos, que nós temos dificuldade em admitir que somos orgulhosos. Contudo, qual é o remédio? Qual é a solução? O que Cristo nos ensina como um antídoto para o orgulho? O antídoto é o quê? Se nós usarmos a citação do livro, a humildade, mas a humildade é ter a mente de Cristo. É olhar para o mundo pela perspectiva, pelo prisma do Senhor. E não pelo nosso próprio prisma. Não pela perspectiva humana. Então, é ter uma vida voltada para o Senhor e não para o eu. Por quê? Quando nós temos uma vida voltada para o eu, ainda que com uma roupagem de cristianismo, ainda que uma roupagem de crente, de uma religiosidade, ainda assim é algo que vai trazer muitas e sérias consequências, não só para o corpo, mas para a pessoa. Sendo assim, para você que está nos acompanhando, domingo após domingo, o nosso tema hoje é servir ou ser servido. Quem eu sou? Ou quem sou eu? Quem nós somos? E nós temos como proposição que uma compreensão limitada, uma compreensão aqui míope sobre Jesus e sobre a missão do Senhor Jesus, pode fazer com que os seus discípulos tenham uma motivação. Que tipo de motivação? Mundana ou simplesmente natural, humana, em segui-lo.
E agora, se a primeira pergunta foi o quanto que nós somos orgulhosos, ou o quanto que você e eu, nós somos orgulhosos, qual a nossa motivação? O quanto da nossa motivação em seguir Jesus Cristo é sobrenatural? É fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida, ou é fruto de um coração que entende que é o melhor a se fazer e que com isso eu vou me dar bem? Ou seja, uma motivação pensando novamente em aonde? No eu. Voltado, único e exclusivamente para o eu. Sendo assim, nós temos que nos posicionar diante do texto, e eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 10. O texto que foi lido, e nós vamos ler em partes, agora conforme nós vamos explicitando o texto, e eu quero que você entenda o seguinte: onde está localizado esse texto? Para aqueles que estão seguindo, sabemos que Jesus está indo para onde? Vamos lá, a gente está acompanhando Marcos. Jesus está caminhando para onde? Jerusalém. E lá em Jerusalém ele vai ser bem tratado, não é isso? Tem ali um comitê esperando ele com uma grande mesa para um banquete. Não. Ele sabe que o que vai acontecer lá? Ele vai ser zombado, vai ser cuspido, ele vai ser desprezado, vai ser açoitado e finalmente morto. Morto por quem? Pelos gentios. Os gentios, então os judeus vão entregar a ele, aos gentios, que são os romanos, para que ele seja morto. E nós vimos, então, domingo passado, de 32 a 34, capítulo 10, que Jesus ele ama os seus discípulos, trazendo a compreensão daquele cenário de terror. Aquela situação onde a morte, né, do Messias, ou a morte do líder, do mestre, é o ponto final. E ele diz, não é o ponto final. Porque depois de 3 dias, pode ter certeza, confie nisso, o que vai acontecer? Ele iria ressuscitar. Ele ia retornar. Então, Jesus amou aqueles discípulos, né? E agora, então, o que era esperado dos discípulos? Que eles tivessem fé. Confiasse na promessa do Senhor Jesus, que mesmo o que ia acontecer ali em Jerusalém não seria o fim, se fazia necessário para cumprir as promessas, né, destinadas ao Messias, mas eles deveriam confiar que estava tudo dentro do plano de Deus para o Messias, o plano de redenção. Agora, com isso, os discípulos confiaram e estavam confiando. É lógico que vão ter problemas ainda, nós vamos continuar vendo, capítulo 11, 12 e 13, mas eles confiaram. E eles estavam confiando que Jesus Cristo, então, ele ia inaugurar o quê? O reino de Deus. E que esse reino seria glorioso. E sendo bons judeus, eles conheciam as promessas, só lembrar lá de Daniel. Então eles lembravam que essa promessa era de um reino glorioso. E aí então nós chegamos no texto que nós vamos estudar agora. Olha lá o versículo 35 do capítulo 10. Versículo 35, capítulo 10. Está escrito: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, olha o que eles vão dizer, hein? Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou o Senhor Jesus. E eles responderam, permite que na tua glória, ou seja, na implantação do seu reino, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos começar a perceber que os discípulos, eles compreendiam o reino de Deus pelo prisma, pela perspectiva de uma estrutura mundana, ou simplesmente humana. Eles estavam olhando
de uma forma simplesmente natural. E agora, nos versículos 35 a 37 que nós falamos, os discípulos buscavam o quê? Honra, prestígio aos olhos humanos. Agora pensa, Tiago e João, aqui esses dois discípulos, eles querem, e até de forma desonesta, porque eles chamam Jesus, né? Eles falam assim, Jesus, a gente quer te pedir um negócio, mas você não pode falar não. Você já fez isso alguma vez? Eu posso te pedir uma coisa, mas você promete que não vai brigar comigo? Já falou? Seu filho já falou isso para você? Pai, eu vou te contar uma coisa, mas eu vou falar a verdade. Você sempre fala que eu tenho que falar a verdade. Então eu vou falar a verdade e você não vai brigar comigo porque eu estou falando a verdade. Mas o filho já sabe o quê? Que o que ele vai falar não deveria ser dito, ou não deveria ser pensado, ou muito menos executado. Então os discípulos aqui, eles chegam até Jesus, e eu digo até de forma desonesta, porque tem os outros 10. Eles chegam até Jesus e tentam manipular o Senhor antes mesmo de fazer a pergunta. Eles, mestre, queremos te pedir algo, você não pode dizer não, mais ou menos é isso. Jesus, sábio, versículo 36, ele responde, mas como? Com uma pergunta. Tudo bem, o que vocês querem que eu lhes faça? E aí então vem o grande pedido. Jesus, queremos que na tua glória, aqui ó, eu, né, Tiago e João, queremos que nós sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles sabiam, então, eles estavam confiando na glória do reino que viria. E eles desejavam, então, o quê? Os dois postos mais importantes do futuro reino. Simples assim. Tiago e João, eles desejavam a posição de vice-reis nesse reino. Eles estavam querendo aqui que todo mundo olhasse para eles e enxergasse que eles estavam à direita e à esquerda. E agora eu faço uma pergunta: por que eles queriam isso? Porque eles queriam servir muito, não é isso? Eles, assim como nós, muitas vezes, eles queriam prestígio, reconhecimento. Eles queriam honra. E quando eles estão olhando para esse reino do Senhor, reflete muito as ideias populares do povo judeu sobre o Messias. Um reino de glória. E até hoje eles esperam a implantação desse reino. Então, olha só que interessante. Jesus muitas vezes disse que não deveria ser assim, que eles deveriam pensar diferente. Nós estamos acompanhando todo o Evangelho e fica claro para nós, Jesus não ensina que uma perspectiva de reino onde você busque a própria honra, ou pelo menos da forma que eles querem. Mas eles parecem que eles não estavam entendendo. A direita e a esquerda de um rei, então, são as posições mais importantes. E na hora que eu estava preparando esse estudo, essa mensagem, eu comecei a lembrar, na hora mais difícil de Jesus, e na hora então que ali acontece o grande sacrifício, quem estava à direita e à esquerda de Jesus? Hein? Eram pessoas importantes, não era? Um ladrão e o outro ladrão. Interessante isso. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Agora, no reino de Deus, quem que está à destra de Deus Pai? A gente vai ver até pela fala de Jesus que eles estão pedindo algo que não deveria pedir. Agora, vamos tentar aplicar logo esses versículos para nós. Os maiores problemas que a humanidade tem enfrentado é justamente por quê? Devido ao quê? Por causa do quê? Busca de reconhecimento, honra, prestígio.
Lutamos por isso. Estudamos às vezes como louco para quê? Trabalhamos às vezes como louco para quê? Talvez até mesmo o cuidar da casa, com todo capricho e zelo, e deve ser, tá? Está o quê por trás disso? Já pensou chegar alguém aqui, minha mãe, eu lembro, minha mãe falava assim, a casa tem que ficar arrumada, porque se alguém ficar doente aqui, se precisar chamar um médico naquela época tinha, lembra? Eu não sou tão velho assim, mas me contaram, minhas irmãs me contaram, que daí tinha que chamar o médico, e a casa, não, a casa tem que estar sempre. O que está por trás disso? Quer ser reconhecido. E aí, veja, não é errado você querer o reconhecimento, como Jesus vai mostrar ali. O problema aqui é a motivação. Quem quer ser exaltado? O eu. Lembra lá o começo da nossa mensagem? O eu. Eu. Homens e mulheres que lutam com todas as suas armas para ocuparem posições de destaque. Parece que, devido à nossa cultura, essa cultura que já está um pouco até ultrapassada, mas ainda pegamos alguns resquícios disso, a cultura vira-lata, de um pensamento vira-lata, é o quê? Fazemos de tudo para não ficar por baixo. Tanto é que qualquer competição que o nosso país participe, se ele ficar em segundo lugar, o que a gente fala? Não sei nem o que foi fazer lá, né? Segundo lugar? Porque não ocupou a posição maior de destaque. E muitas vezes nós corremos atrás disso. E isso em todas as áreas e diversas formas. Eu acabei de dar um exemplo da mulher que talvez quer manter o seu lar limpo com a motivação errada, mas eu lembro de adolescentes ou jovens que eles se entregam, por exemplo, à bebida. Por quê? Agora eu sou homem, não sou mais uma criança. Ah, você não vai beber. E aí, né, a má companhia fala assim, ah, não acredito, você não vai beber. Ah, você é criancinha. Ah, você é mulherzinha. E aí o camarada vai lá, pronto, você já começa o problema. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, é comum ao homem sempre se ver como superior, mesmo que ainda tenha uma falsa modéstia. Ou pelo menos aparentar que ele é superior. Ser melhor que o outro. Ele não gosta de ficar por baixo. Ninguém gosta de ficar por baixo. Minhas irmãs, eu vou gravar algumas conversas dos homens. Pode ser de qualquer assunto. Pode ser de carro. Homem conversa de carro, não é isso? Futebol. Pescaria. Pescaria não vale, né? Porque pescaria. Mas, até na nossa própria conversa. E eu disse que o orgulho, ele é algo tão doentio em nós, tão enraizado, que às vezes nós nem percebemos. Até na nossa conversa nós não queremos ficar por baixo. Mas queremos, opa, é minha vez. E aí você nem presta atenção no que o camarada está falando, você já está aqui, ó. Eu vou falar isso, ele falou que tem um carro azul, eu vou falar que eu tenho um carro azul marinho. E aí já começa aqui. A necessidade, a busca por prestígio. Qual das meninas se arruma para ir para o colégio e fala assim, hoje eu vou ser a menina mais feia da sala? Não estou dizendo que você sabe da realidade, estou dizendo que você não quer tomar o rótulo. Daí você dá um jeito, né? Faz o cabelo, põe uma roupa, sei lá. E aí vai. Então vejam, como que isso está enraizado em nós. Os versículos 38 a 40 mostram, então, que os discípulos, eles não tinham consciência, eles não estavam entendendo, eles estavam fazendo uma leitura errônea
Eles não sabiam o que estava pedindo para Jesus. Olha lá o versículo 38 a 40. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Esse ponto. Pronto, agora eles vão entender, vão ficar, vão se colocar na sua posição. O que eles respondem? Versículo 39. Podemos. Simples assim. Nem argumentaram. Não, eu posso. E aí olha o versículo 40. Ou ainda o versículo 39. Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: vocês beberão, eu fico imaginando assim, a cena. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas, e aí ele volta para a pergunta, o pedido deles lá. Mas, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Olha o pedido que ele falou. O pedido é tão grande que não é eu que decido, é Deus, Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus, então, ele deixa bem claro a má compreensão dos dois discípulos. Eles não estavam entendendo muito bem o que eles estavam pedindo. Talvez o absurdo, para a gente entender mais ou menos um pouco, se dá para a gente comparar, é como o seu filho de 5 anos chegar assim, pegar a chave do seu carro e falar para o pai: pai, eu vou dar uma volta e já volto, o senhor permite? O que você vai falar para ele? Tá bom, filho, você ainda vai andar, vai dirigir, mas dá a chave aqui, já dá um croque nele, para ele não pegar mais a chave, não é isso? Eles não tinham noção, então, do que implicava esse pedido. Agora, assim também, a gente tem que entender que Jesus mostra aos dois que os dois estavam se colocando numa posição que exigia um alto preço. Porque Jesus fala: por acaso vocês conseguem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados pelo batismo no qual eu vou ser batizado? Era talvez para chamar a atenção deles. Então ele diz: olha o preço. Então, o nível de reconhecimento e honra que eles estavam desejando deveria ser compatível com a entrega, com o sacrifício neste mundo. Então, eles não estavam entendendo muito bem. E uma coisa eu aprendi muito bem: desejar é uma coisa, conseguir é outra, não é? Dizem que, como que é? Quem é poder, como que é a frase? Quem é querer é poder? Mentira, eu quero ficar magro. Jesus, e novamente aqui em forma de pergunta, ele mostra o custo, o preço que seria pago por ele, Jesus, pela glória desse reino. Essa glória que seria dada a ele. Eu acho que não tinha realmente condições dos discípulos entenderem aquilo. Sabe por quê? Porque até hoje nós temos dificuldade de entender um pouco a intensidade do sacrifício de Jesus. Eu quero que vocês abram em Isaías, capítulo 53, muito conhecido. Ali o texto do servo sofredor. Ou melhor, capítulo 52, tá? Versículo 13. A gente vai até o 53, mas eu quero só ler e fazer algumas considerações para ver se a gente consegue entender o quanto foi esse sacrifício. Olhem só. 52, Isaías 52, versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Pronto, olha que bênção. Quem não quer isso? Mas ele continua, versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram
pasmados diante dele, sua aparência estava tão o quê? Desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Está dizendo que o servo sofredor aqui, a aparência dele vai ser bem difícil. De igual modo, ele aspejará muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Ou seja, o que vai acontecer, as pessoas vão ficar pasmas, e isso é só naquele grupinho? Não. Reis significa nações. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. E aí o capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ou seja, algo improvável, algo insignificante. É ali que começa. E olha só, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Interessante aqui. Estamos falando do servo sofredor Jesus Cristo. Era algo que não atraía ninguém. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Está entendendo o que está acontecendo com Jesus Cristo aqui? O que está sendo aqui a profecia, que vai acontecer ainda, e que o preço da glória futura, mas olha só o que está acontecendo. Se tem alguém que sabe o que é sofrer, é quem? Desprezado. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, ele foi moído. Consegue entender isso? Por mais compreensão que tenhamos, nós vamos ter essa compreensão plena somente na glória. Por quê? Porque nós não entendemos o quanto pecamos. Todos nós, versículo 6, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele simplesmente cumpriu o que era necessário. Como uma ovelha indo para onde? Para o pasto? Para a sombra? Para a água fresca? Não, ele caminhou, sabendo que estava indo para a morte, para sofrer a ira de Deus. Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E agora olha só, o mais chocante para mim desse texto. Contudo, foi da vontade do Senhor, foi da vontade de Deus, esmagá-lo
e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. É o plano de Deus. Agora pense, meus irmãos, o que aconteceu então ali? O que aconteceu, o que vai acontecer, segundo Marcos, ainda estamos no capítulo 10, mas o que está sendo dito? Será que aqueles discípulos teriam condições de entender todas essas coisas que para nós, depois de todo esse tempo, depois de todos esses anos, ainda temos dificuldade em sendo habitados pelo Espírito Santo? Jesus, então, ele se refere à cruz como seu cálice. E aqui é uma alusão, não é um qualquer cálice, mas um cálice do juízo, que era uma imagem recorrente no Antigo Testamento, e você pode lembrar lá de Salmo 60, você pode lembrar do Salmo 75, se você olhar para o próprio Isaías, capítulo 51, vai mostrar esse cálice de juízo. Então, o cálice que Jesus tinha que beber, ou ele iria beber, vai além do caráter de sofrimento físico, mas esse cálice é imposto como um cálice de veneno, que leva à morte a um condenado. Lembra? Depois lê Jeremias capítulo 25 para você ver. Contém um julgamento. Trata-se de ser entregue à desgraça. Jesus tornou-se maldito. Ele foi separado do Senhor. Aquela pessoa que fez tudo para o Senhor. Aquela pessoa que disse, não só de pão viverá o homem. Ou seja, a minha sobrevivência não depende da questão física, mas depende do que o Senhor diz para mim, da palavra do Senhor. E agora a situação é que ele vai ser abandonado. E ele vai dizer isso na cruz. Ele vai sofrer a ira de Deus. E o mais interessante é que essa ira não devia ser destinada a ele. Mas a quem? A nós. A cada um aqui, sem exceção, a nós. O batismo prefigura aqui a morte, né? Mas não só isso, o batismo, ele até nos remete além da morte. Jesus, ele vai ser mergulhado em trevas. Ele é abandonado, então ele vai para um lugar que é destinado, a ideia é algo que é separado do Senhor. E aqueles que não são do Senhor, onde que eles ficarão? Um lugar separado do Senhor. A resposta daqueles dois discípulos, quando eles dizem, podemos, deixa bem claro que eles não estavam ainda conscientes. E às vezes eu acho que nós também não. Quando fazemos escolhas frente a esse sacrifício, e isso não nos constrange, eu acho que a gente também, de certa forma ou em certa medida, nos falta compreensão. Aqueles dois discípulos, então, eles acreditavam que poderiam seguir o mesmo destino, beber o cálice, né? E ser batizado pelo mesmo batismo que Jesus. Contudo, né? Jesus revelando aqui a sua mansidão e própria amor para com esses, ele anuncia que eles vão dar continuidade na obra. Eles vão sofrer por Cristo. Serão mortos, apesar de João não se tornar mártir, mas eles serão mortos. Mas ainda não é a hora. E nem da mesma intensidade que Jesus Cristo. Agora, o que é interessante para nós? Os discípulos estavam desejosos
das honrarias, do prestígio, pelo heroísmo. Não, nós vamos beber o cálice, nós vamos sofrer esse batismo. Então eles estavam aqui tão empolgados com o que eles ganhariam, que eles não estavam enxergando o que aconteceria com o próprio Messias. O desejo de prestígio e honra, eles podem cegar até mesmo aqueles que buscam seguir a Jesus. É algo enraizado em nós, que trabalha na nossa mente, que trabalha no nosso interior, no nosso coração, que até mesmo nas vontades de servir ao Senhor, você pode ser contaminado por isso. Quem garante que o que eu estou fazendo agora é para a adoração do Senhor, ou para que vocês olhem e falem, nossa, como ele está falando bem, olha que bonito. Se for falar mal, não fala, hein? Vejam como que a nossa natureza pecaminosa, ela pode estar dando espaço, até mesmo quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que é para o Senhor, que é o servir, que a gente vai falar daqui a pouco. Somos capazes de pensar que somos suficientes para sermos notados como heróis. E se for crente, como heróis santos do Senhor. E esquecemos da palavra do Senhor que diz que ninguém pense de forma o quê? Sobre si mesmo. Ninguém se ache, né? A Fernanda estava ensinando isso para as crianças, né? Ninguém se ache. Ninguém pense mais do que realmente é. Em nosso interior, acreditamos que podemos oferecer, partindo de nós mesmos, alguma coisa para o Senhor. Nós acreditamos que podemos impactar Deus. Isso não é verdade. Porque tudo que fazemos para o Senhor é resultado da obra do Senhor na nossa vida. Porque o homem natural, ele faz por ele, para ele, pro eu. Entende? E não é tão difícil assim. Algumas pessoas servindo ao Senhor e você percebe esse pensamento. Então vamos pegar aqui, me fale um ministério qualquer. Vamos pegar a cantina, tudo bem? A cantina. E aí a pessoa faz lá a cantina e faz uma torta. A torta de frango, de camarão, já que é para a ilustração ficar boa. A torta de camarão. E ela gasta um dinheiro para fazer essa torta. E passa horas aqui à tarde preparando a torta. E ela faz lá 300 e poucos pedaços, que é para cada um comer 2. E ainda dá a Coca-Cola gelada. E ela fica esperando. E aí vem alguns e comem. E derramam no chão. E comem apressadamente. E bebem. Se isso desligar mais uma vez, deixa quieto isso aí, tá? Isso aí é Deus dando um sinal pra gente, tá bom? Então, olha só. E aí o que acontece? E ela fica esperando. E o camarada come. E come. Fala assim, sobrou aqui, ele vai jogar fora, dá pra mim. Ele come. E ela tá o quê? Aquele miserável não vai falar nada. Tomara que engasgue. Qual é o problema ali? Ela não está servindo na cantina do Senhor, talvez arrecadando dinheiro aqui para a construção? Qual é o problema? Entenderam? Como que é algo... Cantou aqui na frente.
Santo, santo. Eu vou, em amor aos irmãos, só vou falar a letra. Santo, santo, santo. O hino 9, cantor cristão. Mas ela desce. E conforme ela desce, ela está esperando o quê? Está assim, ó. E ninguém olha. Se ela tropeçar, todo mundo vai olhar. O que eu quero mostrar, meus irmãos, é que até isso é algo tão enraizado em nós, que muitas vezes podemos, até no serviço do Senhor, estar buscando reconhecimento, prestígio, honra, e isso está faltando o quê? Maturidade para nós. Nosso terceiro ponto. As consequências de uma compreensão mundana no reino de Deus, o versículo 41, está escrito assim, volta lá, Marcos 10, versículo 41. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram contentes. É isso que está escrito? Ficaram indignados com Tiago e João. Então, fica claro que o pedido dos 2 discípulos não agradou muito os outros 10. Agora, se vale a pena recordar, alguns capítulos atrás, 3 discípulos subiram ao monte com o Senhor e ficaram quantos lá? Só fazer a conta. 9. E eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí chega Jesus. Então, rapaz, quem aqui é o maior? E eles perguntando, quem de nós é o maior? E agora chega esses 2. E fala assim, Jesus, a gente quer ser aqui, ó, os vice-reis. A exigência deles faz despertar a ambição nos outros pelos primeiros lugares. Logo, qual é a consequência? A busca por honra, prestígio, leva à divisão. É simples. Enquanto nós brigarmos entre nós por prestígio, por honra, o que vai acontecer? Eu vou até torcer para você engasgar na hora que cantar ali, ó. Porque quando eu canto melhor. Isso não é de crente não, né? Talvez eu não fale diretamente. Nós seremos reconhecidos pelo mundo pela nossa, o quê? Unidade. Amando uns aos outros. São conhecidos como discípulos. Mas a busca por prestígio e honra traz divisão. Traz separação. Vai ao contrário, né? Do que é esperado. E eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos ver rapidinho os versículos 42 a 45. Então, Jesus ensina por qual prisma seus discípulos deveriam compreender o reino de Deus. Porém, no versículo 41 e 42, ele mostra a compreensão natural do homem, a compreensão do homem natural sobre prestígio e honra. Então, vamos lá, 41 e 42. 42, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O que ele está mostrando aqui? Como que funciona o sistema do homem natural? Os discípulos sabem que o que todo mundo sabe. Os detentores de poder sabem. Os dependentes desses poderosos também sabem. Ou seja, todo mundo sabe. Sabe o quê? Que os governantes governam para o povo, é isso? Os governantes não governam para o povo, mas para continuar no poder. E por quê? E pode até realizar um bom governo, um bem-estar na sociedade, ou no grupo que ele está. Pois a posição de governante, os líderes, os poderosos, estão aonde? Em destaque.
Eles estão numa posição de honra e prestígio. E Jesus está apresentando um sistema que governa esse mundo. É só olhar. Não se trata simplesmente de uma ou outra pessoa, mas todos são programados para pensarem assim desde criança. Nós olhamos isso. Quem é a pessoa mais importante na nossa sociedade? O médico ou o lixeiro? Quantas vezes você precisa ir no médico no ano? Quer dizer, depende da pessoa, né? Quantas vezes você acha que se você ficar sem ver o seu lixeiro na semana ou no mês, você vai perceber a falta dele? Mas qual que é mais importante? E por que é importante? Porque o salário é maior. E por que então o salário é maior? Porque agora ele pode comprar mais coisas, e agora ele está no destaque, e agora ele é bonito, ele usa roupa bonita, ele... Olha só. É assim que funciona. Estruturas de domínio tendem a oferecer os holofotes aos líderes que dominam. O mundo não pode mudar-se como mundo. Por quê? Porque o mundo é assim. Nós não somos chamados para transformar o mundo. Nós somos chamados para viver nesse mundo e mostrar Cristo, mostrar o reino do Senhor. E aqueles, então, que o Senhor desejar, Ele resgata. Porque o mundo sempre será o mundo. E a sua estrutura, a sua forma de governança. Então, a competição por posição social era comum, inclusive entre os gentios. E Jesus está dizendo, entre vocês não pode ser assim. Então devemos tomar muito cuidado para não pensarmos a vida cristã, o reino de Deus, por esse prisma. Não devemos olhar para os nossos dias como uma grande corrida por posições. Não é assim que funciona. Mesmo no serviço do Senhor, podemos cair quando buscamos a honra através ou pelos métodos do mundo. Agora olha o versículo 43 a 45 para a gente encerrar. Não será assim entre vocês. Então Jesus mostrou o mundo. Deixa eu colocar ali. Ó. Jesus mostrou o mundo, certo? Como que é a estrutura. E agora ele diz lá, não será assim entre vocês. Ao contrário, diferente, antagônico. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a mentalidade daqueles que são de Jesus não é ser servido como o mundo, mas é servir a todos. Independente, agora não é só entre vós, e servir a todos. E é interessante que os escravos aqui, eles eram considerados indivíduos, pessoas de posição inferior, sub-humanos. E Jesus diz, entre os seus discípulos, aquele que deseja ser honrado, que deseja ter prestígio, ele quer ter, tudo bem. O que você tem que fazer? Servir. Servir a quem? A todos. Simples, a todos. Em outras palavras, Jesus ele inverte a mentalidade comum e natural desse mundo, e o que deseja ocupar a posição de primeiro, ele deve ser servo. E a palavra servo também quer dizer escravo. Ser escravo. Sabe o que significa? Na mentalidade judaica, principalmente no primeiro século, ser o quê? Inferior. Em outra parte da Escritura, o Senhor diz que nós devemos considerar os outros como superiores. Olha só o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos. Vocês querem ser superiores. Vocês querem destaque, vocês querem prestígio.
Mas eu digo para vocês que no reino do Senhor, o primeiro não é quem busca isso. O primeiro é quem? Aquele que se considera inferior e se põe a servir a todos. E sabe por quê, meus irmãos? Porque isso é sobrenatural. Eu disse no começo que todos nós, de forma orgulhosa, buscamos, é natural buscarmos o quê? Ser o último. Lembra da menina? Ela se prepara para ser a mais feia da sala? Não, todos nós buscamos de alguma forma o primeiro, o melhor, o destaque. Nem que seja negativo o destaque, mas a gente quer ser. E Jesus está dizendo, não, não pode. Mas como não pode? Eu não tenho condições de fazer isso. Então como que eu posso fazer isso? A gente viu até nas outras mensagens. Uma ação sobrenatural de nascer de novo. Agora não sou eu mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu me submeto em amor ao Senhor a todos. Então eu não devo ser aquele que eu busco ser servido, mas eu busco servir. Servir ao Senhor como? Através do serviço ao próximo. É interessante também notar que Jesus mostra o seu exemplo aqui no versículo 45, e a ideia é que estar com Jesus deve levar a pessoa a ser como ele. Por isso, então, o exemplo de Jesus, devemos ser iguais a Jesus. Servir, e agora tem aqui algo a mais. Servir e dar a vida. Mas algo mais uma exigência que não é possível ao homem natural. Dar a vida pela obra de resgate de muitos. Foi isso que Jesus fez. Então é entregar a nossa vida. Você já não é mais dono da sua vida. Sabemos que essa forma de viver, ou seja, servir, renderá honra. Renderá? Sim. Aonde? Depois você dá uma olhada em casa, em João capítulo 12, versículo 26, diz: se alguém me servir, Jesus falando, o Pai o honrará. Então você quer ser honrado, seja honrado pelo Senhor, e não busque a honra dos homens. Pedro vai dizer lá, é preferível agradar a quem? Agradar os homens, não é isso que ele disse? O que ele vai dizer mais à frente, lá em Atos? Deve obedecer ao Senhor do que agradar homens. Quantas pessoas, por causa da visão errada sobre Jesus e sobre o seu reino, desanimaram. E abandonaram uma vida de seguir ao Senhor. Por que será? Porque elas estavam olhando para o reino por uma ótica, por um prisma desse mundo, uma estrutura desse mundo, enquanto nós devemos olhar pelo prisma do Senhor. Assim, uma conclusão, bem fácil para a gente é uma compreensão limitada, inclusive a nossa proposição, sobre Jesus e sua missão, pode fazer com que eu e você, discípulos do Senhor, tenhamos uma motivação comum, natural, mundana, limitada em seguir Jesus. E aí, o nosso testemunho, a nossa vida, não apresentará o poder do Evangelho. A transformação radical que as pessoas olham e falam assim, como pode isso? Como é possível isso? E aí, quando ela te pergunta, você responde como? Senhor Jesus me resgatou e o seu Espírito Santo habita em mim e agora eu vivo para Ele e não mais para os meus desejos, não mais para os meus sonhos, não mais para aquilo que eu tanto anseio, mas eu vivo para o reino, para servir ao Senhor. Então, somos pessoas, saiam daqui,
pensando. Nós somos pessoas que enxergam o mundo diferente, porque nós somos diferentes. Somos pessoas que desejam o oposto desse mundo. Por quê? Porque nós desejamos o Senhor, servir ao Senhor. Somos pessoas que não se apaixonam por nada neste mundo, muito menos seguimos o sistema de prestígio e honra desse mundo. Somos pessoas que servimos ao Senhor através do serviço ao próximo, de se colocar como escravo de Cristo para servir ao próximo, revelar Cristo a todos, independentemente de quem quer que seja, de qual pessoa seja, de qual condição social, de qual situação. Se Deus colocou, nós devemos mostrar Cristo a essa pessoa. E não mostrar só de falar, mas mostrar na transformação e satisfazer-se. Olha só, isso é importantíssimo. Satisfazer-se. Ser satisfeito com a honra que é dada ao Senhor através da sua vida. Isso faz de nós, então, instrumentos do Senhor. E aí não existe honra maior. Vamos orar, meus irmãos.